Você que desfruta, né, dessa palavra todos os dias, nos ajude em nome do Senhor. Amém? Glórias a Deus. Vamos aí ouvirmos. Vamos para a palavra. Você está aqui? Glória. Cadê meu irmão Adalto? Niterói? Tá bem ele? Ele botou uma fotografia lá no WhatsApp diferente. É ele? Hã? Parece que ele tem 18 anos ali. Fiquei olhando assim, falei, cadê o Adalto? Tiraram o Adalto daqui. Adalto abençoado. Então vamos aí para a 16ª mensagem, dentro desse tema. Assim como a serpente enganou a nossa irmãzinha Eva. Infelizmente, digo à igreja que esta serpente que enganou a Eva, ela não morreu. Ela está viva. E ela está bem viva. Paulo, ele deu um grande alerta para a igreja. Eu uso essa parte aqui, que é a segunda carta dele, de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 11, o versículo é o 1 ao versículo 5, que nós estamos repetindo, né? Olha o que diz a palavra do Senhor. Dá para enxergar bem aí atrás? Está dando para ouvir bem aí atrás, Wanda? Quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, porque eu zelo por vós, com zelo de Deus. Zelo de Deus. Paulo falou, eu tenho um zelo. Essa palavra zelo é cuidado, amor, dedicação. Então Paulo falou, eu tenho um cuidado, eu tenho um amor, eu tenho uma dedicação pela igreja de Jesus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura, a um só esposo que é Cristo. E esta manhã Deus me deu essa inspiração de fazer uma analogia sobre uma noiva que vai casar, que tem aquele dia da noiva, né, que antecede, aquelas horas que antecede o momento que ela vai entrar na igreja, toda triunfante, né? Tem que ser a mulher mais bonita, tem que ser o vestido mais bonito, a maquiagem mais bonita do que todos os que vão participar do casamento. Então ela recebe um tratamento muito importante. Então Paulo está dizendo que, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem. Então eu fiz essa analogia, que tem aquelas pessoas que preparam uma noiva para o dia do casamento, né? A maquiagem, o cabelo, aí bota aqueles, pepino nos olhos para tirar as olheiras, bota aqueles produtozinhos que passa, aqueles cremezinhos, aquelas coisinhas que tira toda a feiura nossa, né? Esconde a nossa feiura, né? Aí vai. Então ela prepara. Então há aquela pessoa que prepara. Não? Então Paulo, ele fez essa analogia que ele veio a esta terra para preparar a noiva. Então, e eu disse essa manhã, o que Paulo estava dizendo, a mensagem de Paulo é a única mensagem que faz essa preparação com a noiva. A noiva, ela fica adornada, preparada, ataviada. Diz o apóstolo Paulo aos Efésios, diz que a igreja, ela é gloriosa, ela é sem mancha, ela é sem ruga. Então esse preparo aí é que coloca a igreja nessa posição que ela é. Só que a igreja do século 21, ela não sabe. Ela diz que ela é miserável, ela diz que ela é verme, que ela é pó da terra, que ela não vale nada. Irmãos, você é a preciosidade de Deus. Se há alguém importante nessa terra, é você.
Pastor, eu não tenho importância nenhuma. Tem sim. Jesus morreu por você. Então nós temos importância sim. Então Paulo começa a fazer uma preparação, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Preocupado o apóstolo Paulo, o homem de Deus está sempre preocupado. Mas eu receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se na verdade vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais, porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. Vamos falar com o Papai Deus. Senhor, aqui está exposta a tua palavra, e eu sei que ela é viva, mas ela aqui neste livro, ela é apenas uma letra, como qualquer livro. A Bíblia, se pôr a mão nela, não taca fogo na nossa mão. Se eu pôr a mão na Bíblia, ela não vai me curar porque eu ponho a mão na Bíblia. Ela não vai, se eu colocar a Bíblia na cabeça de um endemoniado, o demônio não vai sair porque eu ponho a Bíblia na cabeça dele. A Bíblia só tem força se ela sair dessas letras e entrar na nossa mente. Aí sim ela vira um poder. Aí sim ela tem o poder de transformação, como fez na minha vida, como fez na vida do Jefferson, como fez na vida do nosso outro irmão ali, e de todas as famílias que compõem o Ministério Restituição. O poder da palavra. Meu Deus, eu oro para que esse mesmo poder que me alcançou, alcance outros drogados, alcance mentirosos, adúlteros, fornicários, que alcance todos e transforme todos. Esta é a minha oração, Senhor, no nome de Jesus. Usa a minha boca, usa os ouvidos para que essa palavra entre pelos ouvidos e fique na mente, porque não adianta entrar pelos ouvidos e sair no outro ouvido. Ela tem que entrar e ficar. Meu Deus, faz esse trabalho, porque esse trabalho é do Espírito Santo, não é do homem. Eu oro em nome de Jesus, e o povo abençoado de Jesus diz amém. Quer aplaudir Jesus? Glória a Deus. Obrigado, irmãos, todos os santos, colaboradores, cooperadores da obra de Deus. Essa é a 16ª mensagem dentro do assunto que nós estamos conversando desde o primeiro dia de 2023. Você sabe que nós começamos a falar desse assunto no dia 1º de janeiro de 2023. Quem lembra disso? Foi a primeira live que eu fiz, a primeira mensagem que eu trouxe da parte do Senhor, e hoje já vai para a 16ª mensagem. E nós estamos conversando, comentando, ouvindo sobre a queda do homem, sobre a desgraça que aconteceu com a humanidade por causa da desobediência. E hoje eu aprendi mais uma coisa, que o primeiro pecado não foi a desobediência, foi a dúvida. Eva teve dúvida, depois ela desobedeceu por causa da dúvida. O que antecede a desobediência é a dúvida que nós começamos a colocar na palavra de Deus. Por exemplo, quando Deus diz que eu sou um abençoado com toda sorte de bênção, e eu digo, não é bem assim, eu estou chamando Deus de mentiroso. Quando Ele me diz, pela sua palavra, que pelas suas feridas eu estou curado, e eu digo na minha mente, não é bem assim, eu estou chamando Deus de mentiroso.
quando eu digo que Ele suprirá cada uma das minhas necessidades, e quando eu vejo que ainda falta alguma coisa a ser suprida, que a gente sempre acha que falta alguma coisa, o rico não falta dinheiro, mas falta sempre alguma coisa. Tem gente que diz, meu problema é a falta do dinheiro. Se você não tivesse o dinheiro, o teu problema seria outro. O problema não é a falta de alguma coisa, o problema está porque o homem pecou, foi destituído da glória de Deus, o homem carrega no seu corpo uma depravação, o homem carrega no seu corpo um distanciamento de Deus, o homem carrega no seu corpo obras da carne. E nós estamos analisando sobre assim como a serpente enganou, 16ª mensagem. O apóstolo Paulo em 2 de Coríntios 2, 10, deixa eu ver aqui, irmãos, acho que eu não... 2 de Coríntios, capítulo 2, isso, capítulo 2, o versículo, é o versículo 10 e o versículo 11, olha o que ele disse aqui: a quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque, de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós, e fiz na presença de Cristo. Olha para cá. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Então Satanás tem desígnios, Deus tem os desígnios, mas Satanás também tem desígnios. Qual é o desígnio dele? Atrapalhar você. Pastor, que Satanás é esse? É a serpente? Põe lá, irmão, para a gente voltar a pensar nesses 4 figuras que é uma só. Apocalipse 12, 8 e 9. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Aqui ele está falando de Satanás, da serpente, do dragão e do diabo. Então ele diz que foi expulso do céu, não prevaleceu, nem mais se achou no céu lugar para ele. Ele foi banido do céu. Sim, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo, e Satanás, o sedutor do mundo. Então, deixa lá, irmã, foi expulso o grande dragão. Na visão de João, eles tratou essa serpente de dragão. Na visão que ele também teve, que essa serpente, esse dragão, é a antiga serpente. Qual a antiga serpente? Aquela que está lá no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo de 1, é o meu retorno, pode tirar um pouquinho. Olha o que diz: mas a serpente, olha ela aqui, a mesma serpente que João falou, o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, que é Satanás, que essas 4 nomes que aponta para a mesma pessoa, o mesmo ser. Então diz que a serpente, quem era essa serpente? Satanás, diabo, o dragão. Olha a abelha aqui querendo eu não sou doce, irmão, sai para lá, dá licença. Se eu matar uma abelha, eu vou para o céu ou para o inferno? Não sei, depois eu vejo. Já matei. Não vou deixar ela me ferrar, né? Mas a serpente, a mais sagaz. Então diz que esse animal, diz que ele era ardiloso, ele era astucioso, ele era esperto. O homem pensa que é esperto. O homem pensa, só porque tem uma idadezinha, eles se acham. Mas ninguém tem mais nada para me ensinar. Eu já tenho 60, eu já tenho 50, eu já tenho 80. Então, idade não tem nada a ver, irmão. Para ser enganado pela serpente, você pode ter 1000 anos. Se você bobear, os ardis
as artimanhas. Então diz que ela era, essa palavra sagaz quer dizer malandro. A serpente era malandra, ela era maliciosa, ela bem vivo, você é bem vivo, hein? Quando você chama alguém de esperto, né? Você é bem vivo, você é bem malicioso, você é bem malandro, hein? Então era a serpente, diz, a serpente, a mais malandra, mais sagaz, mais esperta, mais astuta que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Olha a serpente induzindo a mulher a começar a duvidar da palavra. Põe ali, irmão, por favor, no capítulo 2 de Gênesis 16, 15, 16 e 17. Capítulo 2, 15, 16 e 17, olha aqui. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar, e o guardar. Cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. Então, a gente tem uma mania que quando nós lemos a palavra de Deus, a gente pensa que Deus está pedindo para a gente fazer o que está escrito. Quando você ouve a palavra de Deus, Deus não está te pedindo para fazer o que está escrito, Ele está te dando uma ordem para fazer. Às vezes nós pensamos que a palavra de Deus não é de Deus, é do Joãozinho, é da Maria, do Antônio, é do Benedito, é de São Jorge, é de Santo Antônio. Isso aqui não é de São Jorge, nem é de Santo Antônio, nem é de Benedito, nem de Judas Tadeu. É de Deus. Então quando Deus disse, o que ele disse? E o Senhor Deus lhe deu o que? A palavra de Deus, quando eu leio a palavra, aí você vai pensar, eu vou fazer uma avaliação. Não. Se você é de Deus, você não tem que avaliar a palavra, você tem que obedecer a palavra. Porque a voz da palavra é a voz do Espírito. Se você não obedecer a voz da palavra, você vai obedecer outra voz e outra palavra. Então Deus deu diga, Deus dá ordem. Diga assim, Deus não pede. Diga, Deus manda. E obedece quem tem juízo. Mas eles não obedeceram. Deus deu a ordem: de toda a árvore do jardim comerás, de toda a árvore do jardim comerás livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, o que ele falou? Pega só um pedacinho. Não. Ele falou o quê? Não comerás. A ordem, qual foi a ordem? Não comer. Você é casado? Você é casada? Tem seu marido? Tem sua esposa? Você não pode tocar em outra mulher. Não pode tocar em outro homem. É a ordem de Deus. Mas quantas pessoas obedecem a essa ordem? Poucas. E quantos sofrem? Muitos. Se queixam de quê? Da sua desobediência. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Por quê? Ele falou assim, ele não falou assim, você não vai comer e ponto final. Ele falou, eu vou te dar vou te explicar por quê. Eu vou te dar uma explicação para te dar um incentivo para você não fazer essa bobagem. Por quê? No dia em que dela comeres, o que vai acontecer com a pessoa? Com ele? Certamente vai acontecer o quê? Morrerás. É o versículo, é isso aí. Então, qual foi a ordem? Coma todas as árvores, todos os frutos. Essa aqui não pegue, não coma, porque no dia que você comer, você vai morrer. Capítulo 3. Versículo 4. Olha lá. Olha o que a serpente falou. Então a serpente disse à mulher, o que ela disse? Certamente que coisa, né, irmão? Você sabe o nome da sua mãe?
Quem tem mãe, mesmo que você não tenha mãe, a mãe ainda tem nome ainda, sabe? Se eu chegar para você, o nome da sua mãe não é essa, você vai falar, não, o nome da minha mãe é esse, sim. Então aqui, ó, Deus falou uma coisa e a serpente falando outra coisa. Então Deus falou, se você comer, você vai, e a serpente não vai morrer. Existe um negócio agora no nosso meio. O que tem de mais? Agora é essa onda. O que tem? Os tempos mudaram. Agora a mentalidade é outra. Qual é o problema? Quem tem mais de 50 anos, 60 anos, quando que os nossos pais deixava a gente, ou você ser homem ou mulher, deixava a gente levar uma namorada para dormir lá dentro do quarto? Nunquinha. E hoje? Se não deixar, elas botam um saco, um pano de saco, joga meia dúzia de roupa íntima, joga nas costas e sai fora, vai para a casa do cara. Então você vê, Deus fala uma coisa e a serpente fala outra coisa. A quem a mulher ouviu? A Deus ou a serpente? Então diz que, então a serpente disse à mulher, é certo que não morrerás. Ela está falando, Deus está mentindo para você. É certo que não morrerás. Olha o 5. Porque Deus sabe, olha aí, ó. Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e, como Deus, o que o homem quer ser? O homem quer ser Deus. Você vê aí, meu Deus, você vê alguns líderes das igrejas que são rodeados de segurança com armas. Aí o pastor disse, não, os caras que me protegem aqui, meus seguranças, são tudo do BOP. Falei, os caras são deuses. Tem uns que quando passa tem que jogar pétalas de rosas, estender pano. Os caras não podem andar normalmente no meio do povo, porque o povo quer agarrar, quer tocar. Eles gostam porque desde o princípio o homem quer se tornar Deus. Deus não aceitou nem que um querubim que andava colado no seu trono quis usurpar o seu trono. Deus foi e o lançou fora do céu. Então hoje, a serpente falou, vocês serão como Deus, vocês vão ter o mesmo poder que Deus, vocês vão ter tudo igual a Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, e agradável aonde? Ao zoião. E a árvore desejável para dar o quê? Entendimento. Ela pensou tudo isto, mas qual foi a ordem de Deus? Não coma. E o que ela fez? Comeu, porque ela começou a deixar que os desígnios da serpente, que nós lemos lá, 2 de Coríntios 2:11, 2 de Coríntios 2:11, 2 de Coríntios 2:11, olha o que ele diz: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhes ignoramos os desígnios. Então, pastor, mas tem igrejas que pregam, tem pastores que pregam que o diabo não existe, Satanás não existe, o demônio não existe mais nada. Mas o Senhor Jesus disse lá em Lucas capítulo 10, versículo 18, Lucas 10, 18, Lucas 10, 18 diz assim a palavra do Senhor: mas ele disse, Jesus falou, eu via Satanás caindo da onde? Do céu como um relâmpago.
Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes, para pisar de serpentes, escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Então Jesus falou: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Caiu aonde? Na terra. Então ele está, pastor, então quer dizer que 2 de Coríntios 11, 13, 14 e 15. Olha lá. Presta aqui atenção, irmão, por favor. Porque os tais são o quê? Falsos apóstolos. Eles são obreiros fraudulentos. Olha o poder de Satanás na vida de um homem, que ele tem o controle sobre esse homem. Apóstolos são falsos apóstolos, são obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de quem? Então diz que eles se transformam em apóstolos de Cristo. Eles têm a aparência de piedade, eles têm a aparência de generosidade, têm a aparência de caridade. Eles fazem de uma forma que venha enganar as pessoas. Então Paulo está dizendo: transformando-se em apóstolo de Cristo. Olha agora. E não é de admirar, porque o próprio, quem é? Quem é ele? A serpente, a antiga serpente, o dragão, o diabo e Satanás. E não é de admirar que o próprio Satanás se transforma em anjo de quê? Então, atento, irmão. 15. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça. Diz que o Satanás se transforma em anjo de luz, e Satanás tem ministros. Hoje você não vai encontrar uma serpente falante. Você pode ficar tranquilo que você não vai andar na rua e você vai ver uma serpente que se levante e comece a conversar com você e dizer: pode fazer isso, pode fazer aquilo, que não há problema, porque você é salvo, você está na graça, e na graça Deus não te olha na carne. Você já está salvinho, você pode viver do jeito que você quiser. Você não vai encontrar essa serpente falando isso, mas você vai encontrar os seus próprios ministros. Eles estão nas igrejas, eles estão no YouTube, eles estão nas rádios, eles estão em todos os lugares. Satanás não está só, ele tem os seus ministros. Bote lá, irmão, por favor, em Apocalipse 12, versos 8 e 9, porque ali fala que ele não foi expulso sozinho. Olha lá: todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar para... Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Deles quem? Satanás e os seus ministros. Então no céu não tem mais lugar. Então diz que o dragão, quando João teve a visão, diz que o dragão, a cauda do dragão, quando ele foi expulso, ele arrastou a terça parte dos anjos do céu. E essa terça parte dos anjos que caíram na terra são ministros de Satanás, que vão tentar mentir para você, vão tentar facilitar a tua vida para você estar dentro de uma igreja. Eu já escutei igreja dizendo assim: na minha igreja, fala assim, na minha igreja é proibido proibir. Gente, você encontra no começo do livro da Bíblia, Deus falando: não pode tocar nisto. Então a Bíblia já começa com proibições. A Bíblia já começa com regras, dizendo: você pode isso, mas isso você não pode. Então, como que um líder que se diz de Deus pega um versículo que diz: tudo me é lícito, então as pessoas fazem o que querem fazer com a sua carne, mas Paulo disse: mas nem tudo me convém. O versículo não termina: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém.
eu não vou me deixar dominar por nenhuma dessas coisas. Então, quando Paulo disse, olha, aqui João, foi expulso, não se achou lugar para eles. Volte lá, irmão, para 2 de Coríntios 11, 15. 11, 15. Estamos agora para os 20 minutos finais. Pode ficar em paz, daqui a 20 minutos você vai estar liberado. Não é muito, pois que os seus próprios ministros se transformem em ministros de quê? Olha o que eles falam, irmão. Olha o que eles falam. Deixa eu lhe achar aqui. Paulo falando a Timóteo. Paulo disse aqui a Timóteo. Segunda de Timóteo 3,13. Segunda de Timóteo, não, irmão, você bota 2 de Timóteo 4 na Bíblia, na outra versão, por favor. 2 de Timóteo 4, na outra versão, de 1 a 4, por favor. A outra versão, está na... Olha o que o apóstolo Paulo falando a Timóteo. Na presença de Deus, esse é o versículo 1, e de Cristo Jesus, que julgará todos os seres humanos, tanto os que estiverem vivos, como os que estiverem mortos. Eu ordeno a você, para Timóteo, com toda firmeza, o seguinte: por causa da vinda de Cristo e do seu reino, Timóteo, faça o seguinte, faça a campanha. Está mandando fazer campanha? Está mandando fazer corrente? Está mandando fazer o quê? Pregar o quê? Na outra versão diz, prega a palavra. E o que os ministros de Satanás estão fazendo hoje no Brasil? Estão pregando a palavra? Ou estão prendendo as pessoas em corrente igual animais? Você sabe o que eu estou falando. Pregue quem? A mensagem. Insista com o quê? Com a mensagem. Insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Procure convencer, repreenda, anime, ensine com toda a paciência. Por quê? Por quê? Pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão mais dar a atenção ao verdadeiro ensinamento. Já chegamos a esse tempo. Se você for em algum lugar que o pastor está dando uma água benta, sal grosso, mandando o povo passar no tapete de sal, tocar no manto, tem milhares de pessoas. Você sabe o que eu estou falando, a verdade. Tem centenas de pessoas fazendo aquele ritual que a Bíblia não manda fazer, mas os mensageiros de Satanás mandam fazer. Olha por quê? Pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar a atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão os seus próprios desejos. O que a maioria dos líderes estão fazendo com o povo? Facilitando. Pastor, eu sou dizimista, quero vir para a sua igreja, sabe? Mas isso aqui, ó, a minha vida é assim, olha, eu não dou, minha empresa só tem coisa ruim, é falcatrua, é muito dinheiro, o senhor vai ter o dízimo. Sabe o que o pastor fala? Aleluia, a bênção chegou, Jesus está aqui. Então as pessoas não querem saber. Então elas querem o quê? Mas seguirão os seus próprios desejos e arranjarão para si mesmas uma porção de quê? Se fosse o mestre do bem seria bom, mas olha lá, que tipo de mestre?
Mostra lá, irmão. Os mestres vão falar o quê? Que vão dizer a elas o quê? O que elas querem ouvir. Eu recebi a ligação de um menino drogado, tadinho. Como um dia eu fui, ele falou: pastor, eu estou tentando me reconciliar com Deus, a sua igreja é muito longe de onde eu moro. Aí eu busquei uma igreja aqui perto da minha casa e fui para a igreja, e eles me levaram para o monte, vamos para o monte, varão, vamos para o monte. Aí eu, drogado, usando vício, prostituição, fazendo tudo que é coisa ruim. Eu lá no monte com esse grupo de irmãos dessa igreja, e começou as profetadas. Diz que chegou ele falando para mim, diz que chegou uma profeta e disse: eis varão, eis que sou Deus e te digo, eu estou muito feliz com o teu proceder, segue nesse caminho que eu estou contigo, varão. Ele falou: meu Deus. Então as pessoas querem ouvir isso, as pessoas estão totalmente erradas, andando em adultério, andando em fornicação, andando em orgia, andando em mentira, e eles querem ouvir: Deus está contigo, Deus está aprovando tudo o que você está fazendo, pode fazer à vontade. Então, aí o que elas fazem? Vai vir para cá? Não vai. Vai permanecer aqui? Não vai. Porque as pessoas querem o que? Mestres que vão dizer a elas o que elas querem. Por que você vai falar para um ladrão: cara, você está roubando, poxa, legal, sem problema, Deus não te vê como ladrão, Deus te vê como santo, pode ficar tranquilo, desde que traga o dízimo para cá, valeu. Então as pessoas querem ouvir isto. Então elas arrumam um montão de... Para trás, irmão, para trás, aí. Mas seguirão os seus próprios desejos e arranjarão para si uma porção. Aí vou escutar isso do Facebook. Aí esse cara é bom demais, o cara fala que eu posso fazer tudo. Que beleza. Ou escutei o pastor dizendo, o cara fez uma pregação maravilhosa, ele falou: beba com moderação. E eu fiquei feliz da vida que eu bebo pra caramba. Não vou precisar parar de beber. E eu estou esperando agora ele pregar a mensagem: fornique com moderação. E eu vai pregar a mensagem também: adultere com moderação, fume maconha com moderação. Daqui a pouco vai ser tudo isto. E as pessoas querem ouvir isto. Aí elas procuram, e na internet está cheia dessa gente. O que é que elas querem? O dinheiro. Paulo falou: eu zelo por vocês com o zelo de Deus. Esse é o meu zelo que eu tenho pela igreja. Esse é o zelo que eu tenho pela igreja, irmão. Ah, pastor, eu não gosto da sua igreja. Não, primeiro que eu não tenho igreja. A igreja de Jesus Cristo, eu estou aqui como ministro de Cristo. Alguns deles estão como ministro de Satanás. Eu estou aqui como ministro de Cristo. Então as pessoas arrumarão o quê? Uma porção de mestres. Tem problema. Adultério? Que problema nenhum não. Mentira? Mentira, o que é que tem? Deus te olha, Deus não vê nada disso, cara. Você pode fazer o que você quiser. Não pode. Jesus falou: venha a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vou aliviar. Então fui eu, um maconheiro, um drogado, um prostituto, um sem vergonha de todas as, sabe, de tudo que é coisa ruim. Eu vou para a igreja e o pastor: fique aqui, meu filho, fique aqui, continue do jeito que você está, que está bom. Eu ouvi isto, profecias. Ei, varão, eis que sou Deus. Irmão, quando está na Bíblia que um profeta de Deus disse essa expressão: eis que sou Deus e te falo, não existe na Bíblia isto. Isto é mentiras. E essas bruxas e esses bruxos que vivem dizendo: eis que sou Deus e falo, são mentirosos, são mensageiros de Satanás para enganar o povo de Deus. Que isso, pastor? A Bíblia reprova eles. Está lá. Prega a palavra. Pode para trás, irmão. Prega a palavra. Vai, prega a mensagem.
Insista, eu estou fazendo aqui, irmãos. É de manhã, é de tarde, é de noite, é de madrugada, não tem tempo. É live todo dia tem comida fresca. Eu e meu irmão estamos aí dando comida fresca da parte do Senhor para vocês. Não tem refresco, as rádios tocando de manhã, de tarde, de noite, na madrugada, pregando a palavra, anunciando a mensagem, anunciando Cristo, anunciando o Senhor, anunciando uma vida com Deus, não para mim. Eu não estou aqui para te pregar uma mensagem que vai te afofar. Ai, gostei demais dessa igreja, essa igreja não falou de nada que eu faço de errado, essa é a minha igreja. É assim que as pessoas vivem atrás. Elas não querem ser incomodadas, elas não querem ser chamadas a atenção, mas a minha Bíblia diz o quê? Prega a mensagem, insista, anuncia, seja no tempo certo, não procure convencer pessoas, que eu estou fazendo. Parou de fumar maconha, irmão? Parou, irmão? Também parei. Foi convencido pelo Espírito. Anime, ensine com toda a paciência, pois vai chegar o tempo. Já chegou. Já chegou ou não chegou, irmãos? Já chegou. Em que as pessoas não vão dar a atenção. A pessoa está pregando o evangelho, a pessoa está dormindo, fazendo o chiclete na boca. Pelo amor de Deus, isso aqui não é um cinema. Vamos pegar um pacote de pipoca e vamos comer uma Coca-Cola do lado. Não, você está se preparando para encontrar com Jesus. Você não está num clube, no cinema, você está se preparando para encontrar com o Senhor Jesus Cristo. Pedro falou, sede santo como Ele é santo, em todo o nosso proceder. Pois vai chegar o tempo, em que as pessoas não vão dar a atenção ao verdadeiro ensinamento, não vai dar. Por isso que ele falou aqui, na primeira carta a Timóteo 4, pode deixar nessa versão, vamos ver o que ele diz aí. O Espírito de Deus diz claramente que 4:1, que nos últimos tempos alguns abandonarão o quê? O que é esse abandonar a fé, pastor? O que é? Primeiro você tem que saber o que é a fé. Para você abandonar uma coisa, primeiro você precisa saber o que é essa coisa. Guarde aí, irmão, bota lá em Hebreus 11:1. Depois volta para aí. Hebreus 11. Olha o que é a fé. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Então, na outra versão diz, a fé é a certeza de coisas que nós não vemos. Volte para lá, para Timóteo. Você já sabe o que é a fé. A fé é algo que você não vê. E o Espírito de Deus diz claramente que nos últimos tempos, alguns vão abandonar o que? A fé. Você já sabe o que é a fé. A fé é algo que você não vê, mas você espera e crê. O que as pessoas fazem? Como é que você sabe que alguém abandonou a fé? Então quando a pessoa começa, você veio da igreja, o que está fazendo com a vassoura na mão? Não, que o pastor vai ungir minha vassoura. Quem já fez isso, irmão? 1, 2. Isso não é fé. Fé é a certeza de coisas que você não vê. Aí eu tenho que levar o lencinho do apóstolo, que ele tem que dar a 7ª unção. Quem já fez isso? Isso não é fé. Então quando ele diz, abandonarão a fé, quando alguém vai para esses movimentos, essas pessoas estão fazendo o que com a fé? E elas estão pensando que elas estão na fé. Isto é um retrocesso. Eu não preciso de ver nada, eu preciso só de acreditar no que está escrito, e o resultado, quando eu acredito no que está escrito, é ver o que está escrito. É ver, irmãos, por favor, me ajude aí.
o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé. Eles darão a atenção a quem? Quando você deixa de dar atenção para a palavra de Deus, você vai dar atenção para espíritos enganadores. Bom dia, bom dia. Quem é você? Aí eu estou aqui com uma sentinela aqui. Sentinela para mim que eu sei aquele. Assim, ficar tomando conta. Espíritos enganadores. Para mim, uma igreja que se vê alguém morrendo, precisa de uma doação de sangue, não doa, para mim, não tem nada a ver com Jesus Cristo. Já pensou, irmãos? Você pertencer a uma igreja que se teu filho precisa de uma gota de sangue para sobreviver, e a igreja diz, você não pode doar. E diz que é a igreja de Cristo. Diz que isto é de Deus. Isto são espíritos enganadores que ensinam o quê? Ensinamentos de quem? Ensinamentos que vêm de quem? Não sou eu quem diz, irmão. É a Bíblia quem diz. Então eu quero terminar com a minha alma tranquila, que aqui tudo que foi dito pela palavra. Então quando você pensar no engano da serpente, pense que não é mais aquele áspide que se arrasta, que vai se levantar e vai conversar contigo. Ela está nas redes sociais, está nos YouTube da vida, nos Facebook da vida, estão aí nos DVDs da vida, estão aí em livros, estão aí. A serpente está falando, Paulo foi claro, falou, eles darão a atenção a espíritos enganadores e a ensinamentos que vêm de quem? De demônios. Esses ensinamentos são espalhados por pessoas hipócritas e mentirosas, pessoas cuja consciência está morta, como se tivesse sido queimada com ferro em brasa. Essas pessoas ensinam que é errado casar e que é errado comer certos alimentos. Quem é a igreja que proíbe os seus líderes de casar, irmão? Quem é, irmão? Aí você vê um monte de pedofilia, paquerando o diácono da igreja, namorando você vê, está na televisão, todos os dias você vê os escândalos. Por quê? Ela faz o quê? Essas pessoas ensinam que é errado casar, que é errado comer certos alimentos. Mas Deus criou esses alimentos para que aqueles que creem e conhecem a verdade os comam depois. O crente não pode comer carne de porco. Irmãos, você come lá, corta o porquinho lá, dá uma lavada, joga um limãozinho, frita, come cru não, frita o bichinho e passa para dentro. Aquele torresminho, cheia a boca d'água agora. Não pode, o crente não pode. O que ele está dizendo? Alimentos mas Deus criou esses alimentos para que aqueles que creem, conhecem a verdade, os comam depois de terem feito uma oração de agradecimento. Está aqui, Senhor, esse porquinho lindo, com a maçãzinha na boca. Assim disse a palavra para você, irmão. Glórias a Deus. Glórias a Deus.